Então, como vocês viram na última aula, a gente estava vendo a parte sobre polinômios, né? Então, é o seguinte, hoje nós vamos começar uma parte mais de cálculo. Da outra vez a gente só praticamente... Deixa eu permitir o Kaique aqui. A galera ainda está chegando aqui. Então vamos lá, galera. Hoje... Beleza, já temos 20 pessoas aí. Então hoje, gente, nós vamos começar o seguinte. Vamos ver as operações primeiro com os monômios, para a gente poder entender um pouquinho. Então vamos lá, ó. Operações com monômios. Tá, galera? Então é o seguinte, olha só. Primeiro item, obviamente, nós vamos começar adição e subtração. Bem, gente, para a gente somar ou subtrair monômios, a gente tem uma condição, não são qualquer monômios que a gente pode somar, tá? Então é o seguinte, a adição e subtração de monômios, ela se dá simplesmente apenas para monômios semelhantes. Então, quando a gente vai somar monômios, obrigatoriamente a gente precisa ter monômios semelhantes. Então, olha só o que acontece aqui. Digamos um primeiro exemplo. Letra A. Se eu dissesse para vocês aqui que eu tenho 3x mais 4x ao quadrado menos 2x ao cubo mais 3. Observem que são todos monômios. Certo? Nós temos 1, 2, 3, 4 monômios. Mas a pergunta é, como é que a gente faz a soma entre esses monômios? Nesse caso. Não tem como, porque eles não são semelhantes. Perfeito, Igor, é exatamente. Esta daqui não tem o que fazer. Se vocês observarem todos os monômios, eles são todos monômios diferentes. Então, enquanto eles forem diferentes, não dá para fazer nada. Aqui acabaria sim essa conta. Tá? Então, a gente só poderá somar ou subtrair se esses monômios forem semelhantes. Então, B... 4x ao quadrado mais 3x menos 7x mais 8x ao quadrado. Observem que existe esse caso aqui também. Na verdade, se vocês observarem, nem todos os monômios são semelhantes. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai agrupá-los conforme a semelhança. Se eu tenho aqui 4x ao quadrado, parece até meio... mais 8x ao quadrado. E aqui eu tenho mais 3x e menos 7x. Significa dizer que esses dois são semelhantes e esses dois são semelhantes. 4 com 8, então isso aqui vai dar 12. E não se esqueçam que quando a gente vai fazer a soma, tá, gente? Quando a gente faz a soma, a gente não mexe na parte literal. A parte literal fica exatamente igual. Se eu tenho 4x ao quadrado e tenho mais 8x ao quadrado, isso aqui não é x na quarta ou coisa parecida. Então, a semelhança é simplesmente o quesito. A partir do momento que eles são semelhantes, a gente faz a conta só com os números. Então, 4 mais 8, 12, o quê? X ao quadrado. Então, tá aqui. Tá? Aqui, eu tenho 3x menos 7x, isso vai ficar menos 4x. A partir daqui, dá para fazer mais alguma coisa? Não, não dá. Lembre-se, soma ou subtração de monômios somente quando eles forem semelhantes. A gente vai usar a soma e a subtração também para fazer um processo que nós chamamos de redução de polinômios. Porque vocês imaginem o terceiro exemplo aqui.
letra C, eu tenho 7x menos 9x ao quadrado menos 4 mais 2x menos 11x ao quadrado e mais 2. Quem olha esse polinômio aqui vai dizer que eu tenho um polinômio com 6 termos. Na verdade não. Então a gente usa também a soma para reduzir os polinômios. Então a gente vai botar aqui, por exemplo, menos 9x ao quadrado. Esse também é x ao quadrado, então eu tenho menos 11x quadrado. Eu tenho mais 7x, mais 2x, menos 4 e mais 2. Gente, ainda serve aqui uma regrinha, vocês podem até achar que eu estou louco falando isso com terceirão, mas eu ainda tenho gente que erra isso em prova. Não se esqueçam, gente, aqui não tem multiplicação nenhuma, é tudo soma ou subtração. Então, em soma e subtração não existe regra de sinais. O que a gente deve fazer aqui, quando a gente tem positivos e negativos, é ver o que você tem e o que você deve. Opa, devo 9, devo 11, óbvio que menos com menos não vai dar mais aqui, são duas dívidas. Então, eu devo 20x ao quadrado. Se eu tenho e tenho, óbvio, tenho 7 e tenho 2, eu tenho 9x. E, obviamente, devo 4 e tenho 2, opa, eu estou devendo mais do que eu tenho. Então, obviamente, vai ficar uma dívida, vou pagar os 2 e vou ficar ainda com uma dívida de 2. Tá, gente? Pode ser até clichê esse tipo de conversa, mas eu ainda tenho gente que erra aqui. Tá? Que vai botar aqui menos com menos vai dar mais. Então lembre-se, em adição e subtração não tem regra de sinais, é o que eu tenho e o que eu devo. Tá? Tranquilo. Todo mundo entendeu aqui adição e subtração? Ficou alguma dúvida? Deixa eu até botar aqui no chat. Aqui pra... Não, quem mandou. Vamos lá. 2. A multiplicação. Como é que funciona a multiplicação? A multiplicação, ao contrário da adição e subtração, ela não tem a necessidade, tá, gente? Não tem a necessidade de semelhança. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Imaginem o primeiro exemplo aqui, letra A. Deixa eu ganhar um espacinho aqui. Letra A. Imaginem aqui 3x ao quadrado y ao cubo z. Esse será multiplicado por menos 2, x na terceira, y, w. Como é que se faz a multiplicação? Gente, se vocês pararem para pensar, o próprio monômio já é uma multiplicação, né? Isso aqui, se os senhores observarem, poderia ser escrito assim, ó, 3 vezes x ao quadrado vezes x ao cubo vezes z, aí o vezes, aí o menos 2, que está multiplicando x ao cubo, que está multiplicando y, que está multiplicando lá. Ou seja, gente, olha só, tudo ali é uma multiplicação. E se tem multiplicação, o que a gente deve fazer? A multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, inclusive eu poderia fazer isso aqui. 3 vezes o menos 2, as duas partes numéricas. Daí eu teria... Nós teríamos x ao quadrado vezes x ao cubo. Aí y ao cubo vezes y vezes z vezes w. Está aqui. Aí o que nós vamos fazer é o seguinte, a parte numérica dá para multiplicar. 3 vezes menos 2 dá menos 6. E aqui, nesses dois itens, se vocês observarem, tem multiplicação de números de mesma base. Multiplicação de números de mesma base, conserva a base, soma-se os expoentes. Então aqui ficaria x, 2 com 3 que dá 5, y, 3 com 1 que vai dar 4, o z não tem ninguém, então vai continuar o z, o w vai continuar o w. Está aqui, ó. Esta é a nossa multiplicação aqui de monômios. Tá? Não tem erro. Obviamente, quem quiser vai fazer isso direto, né? Vai pegar simplesmente aqui e vai fazer o seguinte, ó.
3 vezes menos 2 dá menos 6. Aí esse, como esse tem a mesma base, 2 mais 3, que já vai dar o 5. Y ao cubo com 1 aqui, ó, já vai dar o 4. Z não tem ninguém, conserva. W não tem ninguém, conserva. Tá? Então aqui, gente, muito fácil fazer a multiplicação, tá? Até porque todo monômio já é uma multiplicação. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Uma observação aqui importante, tá, gente? A multiplicação, ela tem fechamento aqui em relação a monômios. Se eu tenho um monômio e estou multiplicando com outro monômio, o resultado vai ser um monômio, tá? O que nós vamos ver agora é que é diferente na nossa subtração. Perdão, na nossa divisão. Vamos lá. Divisão de monômios. Então é o seguinte, pessoal, olha só. Primeiro eu vou fazer o matematicamente correto, depois, obviamente, eu vou passar para vocês, a gente vai começar a fazer um pouquinho mais direto. Mas imaginem essa situação. Eu tenho aqui, letra A, menos 12x na quarta, y na quinta, que está sendo dividido por menos 3, x ao quadrado, y. Como é que faria esse tipo de conta? Bem, se os senhores notarem, inclusive, é por isso, até já vou justificar uma das propriedades da divisão de potências, o que vai acontecer aqui é o seguinte, olha só. Se isto é uma divisão, nós também podemos escrever na forma de fração. Então isso aqui ficaria menos 12, x na quarta é x vezes x vezes x vezes x, y. Isso é a forma, estaria sobre menos 3, x, x e y. Está aqui. Se isso aqui é verdade, então tudo aqui é multiplicação. Se tudo é multiplicação, aqui a gente pode usar a lei de cancelamento. Certo? Então, se isso pode ser usado a lei de cancelamento, olha só. Dos 4, eu vou tirar os 2 que eu tenho embaixo. Dos 5 que tem aqui, eu vou tirar 1 que está embaixo. Aí 12 e 13, aqui sim, vale regra de sinais. Na divisão, menos com menos, dá mais. Então 12 dividido por 3 vai dar 4, sobrou x ao quadrado e sobrou y na quarta. Tá, gente? Isso aqui seria o nosso resultado. Tá, galera? Então, olha só, 4x ao quadrado, y na quarta, esse sim seria o nosso resultado. Obviamente, dá para fazer direto? Dá. Aí vocês só vão lembrar o seguinte, ó, menos com menos já sei que vai dar mais, aí 12 dividido por 3 que dá 4, e obviamente a gente faz a distribuição conforme as bases iguais aqui, ó. Então nós teríamos 4 menos 2 que vai dar 2, 5 menos 1 que vai dar 4. Tá aqui, ó. Então bem rapidinho para fazer, tá? Só justifiquei ali para vocês. E como eu havia falado, tá, gente? Eu vou fazer aqui um exemplo B. O que acontece é o seguinte, nem toda divisão de polinômios, de monômios, ela dará um outro monômio. Então, na divisão, nós não temos fechamento. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Primeiro, eu tenho menos 3x na quinta, y ao quadrado, z. Esse estaria sendo dividido por mais 5x na terceira, y na quarta, w. E agora, como é que ficaria esta divisão? Como
eu falei para você, a gente faz distributivo aqui, né? Praticamente 3 está sendo dividido por 5. Aí menos com mais, isso vai dar menos. Só que notaram que 3 não é divisível por 5? Então, em casos como esse, quando não é divisível, a gente deixa na forma de fração. Então, isso seria menos 3 quintos. Agora, o que está acontecendo aqui? Parte, vamos para o x. O que aconteceu com o x? X na quinta dividido, conserva a base, subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Perfeito. Olha só o que aconteceu agora com o y, que é aquele exemplo que eu falei para vocês. Aqui eu tenho 2, estou tirando 4, então vai ficar y na menos 2. Z, não tem ninguém, vai continuar z. E o w? Não tem ninguém aqui para ele subtrair. Mas não se esqueçam que o w é aquele que está dividindo. Então, se eu não tenho aqui, eu tenho w na 0, com o menos 1 de lá, ficaria w na menos 1. Aí ficou esse número feio aí. Como é que a gente faz para corrigir esse número feio aí? Alguém lembra? Para corrigir isso, o que nós vamos fazer é simplesmente o seguinte: todos que têm expoente negativo passam para o denominador para a gente poder trocar o sinal do expoente. Então isso daqui na verdade ficaria menos 3, x ao quadrado e z, que são os que estão em cima, porque tem expoente positivo. Embaixo eu tenho 5, aí eu tenho y ao quadrado e w. Isso daqui seria o nosso resultado. E por isso que ela não tem fechamento. Por quê? Se vocês observarem, tem parte literal na parte de baixo. Então isso daqui é o que nós chamamos de fração algébrica. Tá, pessoal? Então na divisão de monômios, nem sempre nós teremos um outro monômio. Ela não tem fechamento. Então, dividindo dois monômios, pode acontecer deles dar uma fração algébrica. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Gente, essa primeira parte que nós vamos ver agora, porque agora sim nós entramos na parte de polinômios. Então, nessa parte de polinômios, agora nós vamos... Nessa primeira parte não é bem o conteúdo que está na apostila de vocês. Como eu disse para vocês, estou resgatando material lá de fundamental para vocês, tá? Porque pode vir a calhar. Então, é o seguinte... A primeira coisa que nós vamos ver em relação aos polinômios seria isto aqui. Primeiro, grau do polinômio. Esses daqui, inclusive, eu já pincelei com vocês sobre essa parte aqui. Mas olha só, letra A. 3x ao quadrado de y menos 5x y na quarta menos 3x y mais 7. Gostaria que vocês tentassem me dizer qual é o grau desse polinômio. Depende se está pedindo o grau geral ou em relação a uma variável. Isso, perfeito. Então, na verdade aqui, deixa eu só aumentar bem o volume aqui, para deixar aqui até para aparecer nada. Então, nesse daqui, vocês já observaram o seguinte, nesse tipo de polinômio, ele tem mais do que uma incógnita. E como o Igor acabou de falar, se ele tem mais do que uma incógnita, ele vai ter mais do que um grau. Então, nós vamos ver primeiro o grau geral. Alguém consegue me dizer qual é o grau geral desse polinômio? Quinto. Isso.
O que a gente vai fazer é o seguinte, grau do polinômio é dado sempre assim, né, gente? Vocês já viram isso comigo? A gente vai ver o grau de cada um deles. O grau desse, eu tenho 2 e 1 aqui, então esse é terceiro grau. Isso aqui, 1 com 4, isso aqui é quinto grau. Isso aqui, 1 e 1 mais 1, que vai dar segundo grau. E esse, como não tem, é grau 0. Aqui. E aquele que vai dar o grau do polinômio vai ser justamente o maior grau, que seria este. Então, o grau geral dele, ele é quinto grau. Agora, alguém poderia me dizer qual é o grau dele em relação a x? Segundo? Isso. Em relação ao x, basta ir na incógnita que a gente está pesquisando. Então, segundo grau. Em relação ao y, ele é Quarto. de quarto grau. Perfeito. Aí, ainda pincelando o que a gente viu já, nós vamos ter um b aqui, e esse b seria este. 3x menos 4, deixa eu até dar um espacinho que eu vou precisar aqui no início. 3x menos 4 mais 2x ao quadrado menos 3x na quinta. Está aqui. Esse polinômio é praticamente o foco do nosso estudo. O que está na apostila praticamente vai trabalhar em cima desse tipo de polinômio. Qual é a coisa especial que a gente tem nesse polinômio? Alguém consegue me dizer? Alguém consegue me dizer qual é o que tem de especial nesse polinômio? Bem, esse polinômio, o que ele tem de especial é que ele só tem uma única incógnita. Então, esse tipo de polinômio, a gente costuma, inclusive, dar um nome para ele, tá? E como é que a gente vai dizer o nome dele? Praticamente, a gente pega esse tipo de polinômio e transforma numa função. Esse polinômio, nós vamos chamar polinômio p de x. É o polinômio que está em função da incógnita x. Então, toda vez que a gente tem sempre uma única incógnita, a gente costuma botar o nome dele, justamente uma letra maiúscula para representar, e a gente coloca aqui o x, que seria a incógnita que nós estamos trabalhando. Tá? Esse daqui, alguém consegue me dizer qual é o grau dele? Exatamente. Então, esse daqui é legal porque se ele tem uma única incógnita, ele tem só uma forma de achar o grau dele, que é o maior expoente da parte literal. Então, nesse caso aqui, o nosso grau já está especificado no maior expoente. O maior expoente é x na quinta, e não se esqueçam que é o expoente da parte literal. Então, esse é de quinto grau. Tá, gente? Praticamente, ó, isso aqui, ó, é que vai ser o foco do nosso estudo aqui na apostila de vocês, tá? Bem, já temos o grau do polinômio. Aí aqui eu tenho agora o chamado valor numérico. Deixa isso aqui para depois, perdão. Tem uma coisa que eu gostaria de fazer primeiro. Organizar e completar. Bem, primeiro exemplo. X menos 4 mais 2x
na quinta mais 3x ao quadrado. Estão vendo esse nosso polinômio? Já deixa eu fazer o seguinte, né? Vamos botar o nome dele aqui. É o P de x. 3x menos 4. Está aqui. Gente, olha só esse P de x. Em primeiro lugar, o que vai acontecer? Não tem problema fazer as operações e encontrar resultados como esse. Mas a primeira informação importante que nós temos é que para fazer algumas operações, nós precisamos organizar. O que seria organizar um polinômio? Alguém lembra o que é organizar o polinômio? A organização do polinômio me diz o seguinte: do maior para o menor grau. Então, sempre que vocês se encontrarem, obviamente no gabarito não vai estar como está aqui. Vai ser o mesmo polinômio, só que ele vai estar organizado. Organizado significa escrever do maior para o menor grau. Então, se vocês observarem, P de x ficaria assim. Qual é o maior grau que eu tenho? Opa, é esse. Então, ele vem para frente, 2x na quinta. Depois, quem é o maior grau a partir dele? Opa, esse daqui, mais 3x ao quadrado. Aí aqui mais 3x e menos 4. Então, polinômios, sempre que a gente fizer conta com polinômios, a gente deve deixá-los organizados. Sempre do maior para o menor grau, certo? E aí o seguinte, nós temos um outro passo que seria o passo completar. Quando é que eu vou completar o polinômio? Precisa sempre completar o polinômio? Não, não precisa completar sempre o polinômio. O fato de completar polinômios, a gente vai usar, gente, sempre que vocês forem fazer a divisão de polinômios. Na divisão, nós temos vários métodos para dividir, mas todos eles precisam que o nosso polinômio esteja completo. Então, observem aqui o seguinte: como é que ficaria esse polinômio completo? Para completar, a gente precisa aparecer todos os graus. Como é que ficaria isso na prática? P de x ficaria, o grau dele é 5. Se o grau dele é 5, nós vamos ter que fazer com que ele apareça todos os graus, do 5 até o 0. Então aqui, se vocês observarem, eu tenho 2x na quinta. Quem é o grau abaixo do quinto grau? É o quarto. Quanto que eu tenho de... Opa, não tem? Então a gente completa fazendo assim, mais 0x na quarta. Tem o x ao cubo? Não, não tem. Então aqui mais 0x ao cubo. Tem ao quadrado? Tem. Então aqui mais 3x ao quadrado mais 3x menos 4. Tá aí. Esse polinômio está organizado e completo. Tá, gente? Lembre-se, precisa completar sempre? Não precisa completar sempre. Quando é que eu vou completar? Quando eu vou fazer a divisão de polinômios. Então, observem aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, tem que aparecer todos os graus. Tá? Isso é completar os nossos polinômios. Ficou entendido? Bem simples, né? Ô, galera, também se tiver alguém fazendo algum tipo de anotação aí, se vocês quiserem, tá? Pedir para eu dar um tempinho para anotar, vocês só me avisem, tá? Identidade
que seria identidade de polinômios? Gente, a identidade de polinômios seria o seguinte. Identidade, nesse caso, vem de idêntico. Então, são quando nós temos polinômios iguais, praticamente. Tá? Trocando no bom português, seriam polinômios iguais. Se eu dissesse aqui para vocês o seguinte, então, olha só. Inclusive, a identidade de polinômios, ele tem um símbolozinho, tá, gente? O símbolo de identidade, de idênticos, é o 3 risquinhos aqui, mas seria essa igualdade com 3 risquinhos. Isso é identidade também para nós. Então, imaginem que eu tenho aqui o P de x. Meu P de x seria o seguinte. 5x ao quadrado menos 3x mais 4. Esse daqui é o meu P de x. Eu tenho o meu Q de x. E esse Q de x é a mais 3x ao quadrado menos, mais b menos 2ax mais c menos a mais 3b. E vou dizer o seguinte para vocês. P de x é idêntico a Q de x. Tá aqui. Eles são idênticos. Então, minha pergunta aqui vai ser bem simples para vocês. Qual a soma de A mais B mais C? O que a gente vai fazer nesse caso, gente? Alguém tem alguma ideia? Igualar os coeficientes. O 5 seria igual a mais 3. Perfeito, Igor. Perfeito. Já captou bem aqui. Se os dois polinômios são iguais, a nossa ideia para a identidade é o seguinte. Se polinômios são iguais, significa dizer que os coeficientes de mesmo grau serão sempre iguais. Então, eu posso dizer como primeira coisa, justamente que esses dois aqui são iguais. Ó. Então, eu tenho que A mais 3 é exatamente igual ao 5. Opa, se isso é verdade, A é igual a 5 menos 3, meu A vale 2. Está aqui o valor do A. Qual é a outra informação? Esse daqui ó, é o termo de primeiro grau e tudo isso também está com o termo de primeiro grau. Então, eles também são iguais. Então, minha segunda informação é que B menos 2A é igual a quem? Opa, a esse coeficiente que é menos 3. Então, nós teremos que B menos, o A vale 2. Então, nós temos 2 vezes 2, que é igual a menos 3. Então, meu B vale menos 4, B menos 4 é igual a menos 3. B seria igual a menos 3 mais 4, então meu B vale 1. Está aqui o valor do B. E como último item, se vocês observarem bem, isso daqui é o termo de grau zero. Por quê? Porque ele não tem incógnita. E se vocês observarem, tudo isso aqui ó, não tem x. Então, tudo aquilo que não tem x é termo independente. Porque o polinômio está em função do x, não de A, não de B e não de C. Então, significa dizer que o único que é incógnito aqui é x, os demais é tudo coeficiente. E aí, tomem muito cuidado, porque aqui ainda eu botei entre parênteses. Mas na maioria dos exercícios, como de UFSC, como de UDESC, eles não vão se dar o trabalho de botar o parênteses. Vocês têm que entender que tudo que não tem x é de primeiro grau. É de grau zero. Então, nesse caso, o que vai acontecer? C menos A mais 3B, tudo isso vai ter que dar o valor 4. Então, teríamos que C menos, o A nós temos que vale 2, mais 3 vezes o B que vale 1, que é igual a 4. Então, C menos 2 mais 3 é igual a 4. Então, teríamos que C mais 1 é igual a 4. Então, C é igual a 4 menos 1, o C vale 3. Está aqui o valor do C. C vale 3. E agora dá para responder aquilo que eu perguntei para vocês. Qual é o valor do A mais B mais C? O A vale 2, mais o B que vale 1 e mais o C que vale 3. Ou seja, isso vai dar 6. Tá aí.
Uma questãozinha bem simples, muito básica. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então, quando eu tenho identidade de polinômio, significa dizer que todos os coeficientes de mesmo grau são iguais. Bem tranquilo. Uma outra coisa que nós não podemos deixar de ver são os chamados polinômios nulos. Alguém saberia me dizer quando é que eu tenho um polinômio nulo? Bem, primeira informação. Polinômio nulo será escrito em qualquer grau que eu queira, tá? A única regra para a gente ter polinômios nulos são todos os coeficientes são zero. Então, gente, um polinômio nulo, a gente sempre vai dizer que ele tem todos os coeficientes zero. Eu posso botar um polinômio do grau que eu quiser aqui. Eu vou botar um polinômio de quarto grau aqui, p de x. Então, de quarto grau, ele ficaria 0x na quarta, mais 0x ao cubo, mais 0x ao quadrado, mais 0x, mais 0. Agora, o seguinte, eu escrevi devido aos graus que eu queria. Mas alguém saberia me dizer qual é o grau de um polinômio nulo? Esse polinômio, por exemplo, qual é o grau dele? Alguém consegue me dizer qual é o grau desse polinômio? Bem, pessoal, vai ficar a regra aqui para vocês. Obviamente, se a gente só dá o grau depois de reduzir. Então, reduzindo isto, poderia dizer para vocês que esse polinômio p de x, na verdade, ele poderia ser escrito só assim. E qual seria o grau desse? Né? Porque 0x na quarta dá 0, dá 0, que dá 0, que dá 0, que fica 0. Gente, esse daqui, quando acontecer isso, a gente diz que ele não tem grau. Sempre que acontecer um polinômio nulo, significa dizer que o polinômio nulo ele não tem grau. Tá? Ah, mas é de grau zero porque parece... Não, ele é considerado como nulo e nulo não tem grau. Então, polinômios nulos não têm grau. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Tá, gente? Então, significa dizer que o p de x sempre vale zero. Bem, gente, posso tocar adiante? Está todo mundo tranquilo? Todo mundo está entendendo bem? Beleza, então. Ninguém se manifestou. Então vamos lá. Operações. Com polinômios. P de x
é igual x ao quadrado menos 3x menos 4. Bem, senhores, olha só o que está acontecendo aqui. Eu gostaria que, em primeiro lugar, nós vamos explorar a primeira coisa que seria o que nós chamamos de valor numérico. Alguém poderia me dizer qual é o valor numérico daquele polinômio ali? Alguém se habilita a me dizer qual é o valor numérico daquele polinômio? Ninguém? Bem, gente, primeiro que eu fiz realmente uma pergunta que era para judiar de vocês. Acontece o seguinte, se eu perguntasse para vocês qual é o valor numérico daquele polinômio, a primeira coisa que vocês deveriam me responder é o seguinte: qual o valor de x? Vocês teriam que me responder com uma outra pergunta. Tá, gente? Então, para a gente sempre saber o valor numérico de um polinômio, é necessário que seja informado para a gente o valor de x. Então, digamos, se eu dissesse para vocês aqui, quanto é que vale o p de 0? Agora sim, significa dizer que eu quero o valor numérico dele para o x valendo 0. Essa conta aqui precisa... Perdão, Igor, não, eu te cortei aí. Qual foi? Deu menos 40. Isso. Essa daqui a gente já vai tirar algumas informaçõezinhas básicas. Sempre de um polinômio que pediu p de 0 para vocês, o que vai acontecer com o p de 0 de um polinômio? O resultado do p de 0 será sempre o termo independente. Certo, gente? Então, sempre que a gente quiser, p de 0 será o termo independente. Então, nesse caso aqui, meu p de 0 deu quanto? Como o Igor falou, menos 40. Que é o termo independente, aquele que não tem incógnita. Alguém poderia me dizer qual é o valor do p de 1? Quanto é que vai dar o p de 1? Menos 42? Isso. Gente, nós também temos um segredinho para o p de 1, tá? Se quiser, tranquilo, fiquem à vontade para substituir o valor lá e calcular. Mas o p de 1